Meu nome é Bernardo Barros, eu sou gerente médico da CSL Vifor. Então, em nome da empresa, queria agradecer a presença de todos, né, e dar início ao nosso simpósio. Hoje vamos falar para nós o Dr. Flávio Naum, hematologista, diretor do Instituto Naum de Hematologia, e o Dr. Aguinaldo Lopes, professor do Departamento de Ginecologia da UFMG. Vamos tratar sobre deficiência de ferro e implicações na saúde da mulher. Queria pedir uma salva de palmas, por favor, para o Dr. Flávio, para iniciar o nosso simpósio. Obrigado. Bom dia a todos. Queria agradecer ao Dr. Bernardo pela introdução. Agradecer ao convite da CSL Vifor para estar aqui integrando nessa mesa redonda, na companhia do Dr. Aguinaldo, que tive o prazer de conhecer aqui. Eu vou iniciar a primeira sessão e, na sequência, eu vou convidar o Dr. Aguinaldo. Então, já de antemão, eu agradeço a presença de todos vocês para falar de um tema, na verdade, da maior importância. Parece algo simples, mas a gente vai ver que tem algumas nuances, algumas características que certamente vão agregar no conhecimento de vocês hoje. Esses são meus conflitos de interesse para essa palestra. E eu gostaria de começar lembrando do tamanho do problema que é a anemia. Então, anemia, primeiro, é sempre uma condição patológica. Não existe anemia que seja normal em nenhuma condição, em nenhuma idade. É sempre um problema. E, provavelmente, o problema de saúde mais comum no mundo. Daí a importância de estar falando disso no Congresso de Medicina Geral, aqui da MB. E eu sou hematologista, mas esse é um problema que transcende com força a hematologia e invade diversas outras áreas, e em especial a área de ginecologia e obstetrícia. Das dezenas de causas de anemia, metade é causada por deficiência de ferro. Então, por isso que qualquer médico generalista, independente da sua especialidade, precisa ter um conhecimento razoável sobre essa patologia. E é lógico que a distribuição da anemia nos segmentos populacionais, ela varia um pouquinho. Eu destaco dois aqui. O das mulheres em idade fértil, em que a prevalência de anemia chega a quase 1/3, e principalmente as gestantes, em que a prevalência de anemia bate perto dos 40%. E anemia, falando agora da deficiência de ferro como causa, existem basicamente 4 grupos de causas de deficiência de ferro. A perda de sangue é a mais comum, né? O sangramento uterino anormal, na verdade, essa é a causa mais comum no mundo de deficiência de ferro. E perda de sangue por cirurgia, pelo próprio parto. Às vezes, a deficiência de ferro se instala porque a ingesta alimentar é pobre em ferro. É o caso de dieta vegetariana, vegana. Por outras vezes, a absorção é ruim, que é o caso clássico das pessoas que fazem cirurgia bariátrica. E também, deficiência de ferro pode se instalar por conta de uma necessidade fisiológica aumentada do ferro. É o caso da gestante. E esse quarto grupo está crescendo, que são os pacientes que têm alguma doença inflamatória crônica, doença renal, hepatopatia, câncer, em que, na verdade, as pessoas têm um estoque de ferro adequado, mas o processo inflamatório impede a utilização desse ferro. Então, esse é um grupo à parte. Mas, voltando em relação à mulher, só para entender por que ela é tão vulnerável à anemia por deficiência de ferro, vejam, pelo simples fato dela menstruar, e eu estou falando da mulher em idade fértil, a necessidade diária de ferro é 2 a 3 vezes maior do que a do homem, que é aquela barrinha cinza aqui. Então, de fato, ela tem a todo momento uma balança invertida, com uma necessidade, uma demanda de ferro maior. É por essa razão que a ferritina média das mulheres fica, na idade reprodutiva, fica perto de 40, ao passo que no homem passa de 100. E percebam que depois da menopausa, ali, depois de 50 anos, a ferritina sobe nas mulheres. Então, de fato, uma situação de um risco permanente para essa carência. Então, colocado o tamanho do problema, as causas do problema, como é que a gente descobre o problema? Como é que a gente faz diagnóstico de deficiência de ferro?
E aí eu proponho aqui, eu vou fazer uma pergunta. Quem é que cai primeiro? Será que é a hemoglobina? A ferritina? O ferro sérico? O índice de saturação da transferrina? Mas não para aí. Será que é o dólar? A bolsa de valores ou o nosso craque Neymar? Esse cai bastante. Mas é lógico que a gente está falando aqui da questão laboratorial. Quando a gente fala em perfil bioquímico do ferro, nós estamos falando desses 3 exames aqui de cima. E como que a gente interpreta? Vamos lembrar que a deficiência de ferro se instala em 3 fases. A fase mais inicial é a depleção dos estoques. Nessa fase, a ferritina é o melhor exame para ser empregado. Por isso que acaba sendo mais utilizado pela força que ela tem de detectar o problema precocemente. Depletados os estoques, começa a cair menos ferro na circulação e chegar menos ferro na medula óssea. É o momento em que o ferro sérico cai e a saturação da transferrina diminui também. Lembrando, a saturação da transferrina é um cálculo, dividindo o ferro sérico por um índice chamado capacidade total de ligação do ferro. E depois, no passo seguinte, a medula óssea entra em franco sofrimento pela falta de ferro e se instala a anemia ferropriva. Anemia com microcitose e tudo mais. Então, quando o paciente se apresenta com anemia, nós já estamos com ele na última fase. O desafio que eu gosto de lançar é para tentar descobrir o problema na fase inicial. Mas aí como é que é? Nós vamos fazer... rastrear todo mundo, ou pedir ferritina para todo mundo? Olha, se não todo mundo, pelo menos os grupos de maior risco. Fazer busca ativa, gestante e mulher com sangramento uterino anormal. E com esses resultados a gente chega em 2 espectros, o da anemia ferropriva, que a pessoa tem hemoglobina diminuída, ferritina abaixo de 30, e o da deficiência de ferro, sem anemia. A pessoa tem estoque baixo, mas ainda não deu tempo de desenvolver anemia. E aqui eu chamo a atenção para um detalhe. O corte de ferritina deve ser 30. É de 30 para baixo. Porque, às vezes, no valor de referência ali do laboratório, vem como mínimo de 6, 10, 15. É muito inadequado. Por exemplo, uma ferritina de 15, se você adotar isso como um corte, ela tem uma sensibilidade de 60% para a detecção de deficiência de ferro. Quer dizer, 40% dos pacientes com deficiência de ferro terão ferritina acima de 15, entre 15 e 30. Então, daí, o corte mais adequado. E, às vezes, a gente fica com a impressão de que, se o paciente não tem anemia, mesmo que tenha ferritina baixa, tudo bem. É mais ou não é bem assim. Eu trago esse estudo, que no fundo foi um estudo para medir o alívio de sintomas antes e após o uso de carboximaltose férrica. Então, a segunda sequência são duplas de sequências de barra, a segunda é o tanto que diminuiu a sintomatologia. Mas o que eu quero mostrar aqui, chamar a atenção, é essa barra cinza. A barra cinza são a intensidade dos sintomas relatados por pessoas que tinham apenas deficiência de ferro sem anemia. Percebam, por exemplo, que cefaleia foi mais comum em quem tinha deficiência de ferro sem anemia do que quem tinha anemia. Distúrbios do sono, humor deprimido. Então, é algo que a gente, se detectado, precisa tratar. Em relação ao tratamento, fundamental descobrir a causa da deficiência de ferro. Toda deficiência de ferro tem causa. Se você não descobriu, lembra da música lá do U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Continua procurando, porque por trás de uma simples anemia ferropriva pode ter um problema potencialmente grave. E quando a gente encontra a causa, a gente trata a causa. Em paralelo, nós vamos fazer a reposição do ferro. Geralmente, acontece uma orientação nutricional, mas aí eu já coloco claramente para vocês. A alimentação não tem força de tratamento. Se o paciente já tem uma anemia instalada, uma deficiência de ferro instalada, a gente precisa suplementar por fora. E essa reposição de ferro não é assim que faz. A gente faz com ferro oral ou intravenoso.
E para entender como que se faz, como que se planeja uma reposição de ferro, vamos lembrar que um adulto de 75 quilos, a quantidade total que ele tem de ferro é em média de 4 gramas. Vamos dividir como se fosse 4 clipes de ferro de 1 grama cada um. A distribuição corporal é a seguinte: 1 grama é ferro de estoque, está no fígado. 2 gramas aproximadamente dentro das hemácias circulantes. Por isso que quando sangra, perde hemácia, perde ferro junto. E os outros 1000 miligramas pulverizados por aí na medula óssea, no músculo, no transporte. Mas, e se o paciente já se apresenta com anemia? Se ele já se apresenta com anemia, lembra que é a última fase? Uma certeza eu já tenho: o estoque de ferro foi embora. Então eu parto de uma necessidade de reposição de um déficit de ferro mínimo de 1000 miligramas. Vamos trabalhar em cima desse mínimo. Se eu quiser repor 1000 miligramas de ferro, com ferro oral de 100 miligramas de ferro elementar no comprimido, vai levar por baixo 3 meses até 6 meses. Ou eu posso repor com ferro endovenoso de baixas doses, 100 miligramas por frasco, daí eu vou precisar de 10 frascos. E eu tenho hoje a possibilidade de repor esse déficit inteiro numa dose única, usando ferro de altas doses, 1000 miligramas de uma vez, que é o caso da carboximaltose férrica. É fato que a primeira linha de tratamento é o ferro oral. Mas a gente precisa lembrar de algumas limitações, começando. Apenas 10% do que é ingerido é absorvido em média. Então, só para vocês terem uma ideia, um comprimido de sulfato ferroso de 300 miligramas na caixinha tem, de fato, 60 miligramas de ferro elementar, que é o ferro que entra na conta. Desses 60 miligramas de ferro elementar, 10% vai ser absorvido, 6 miligramas. Por isso que a gente precisa tomar muito tempo, né? Isso daí. E para onde vai os 90% que não são absorvidos do comprimido? Fica ali no lume intestinal, muitas vezes agredindo a mucosa. Por isso que as fezes escurecem e por isso que é muito comum os eventos adversos de ordem gastrointestinal. As pessoas muitas vezes não conseguem terminar o tratamento, a adesão é baixa, porque passam mal. Constipação, cólica, né, dor, e acaba interrompendo. E tem algumas situações em que o ferro oral de cara já não é a melhor opção, tipo cirurgia bariátrica, ou paciente com uma doença inflamatória em atividade. O ferro oral ele não vai ser bem absorvido. Isso quer dizer que a gente vai migrar para o ferro intravenoso. E aí, lembrando, as duas formulações, de baixa dose, o ferro sacarato, e de altas doses, carboximaltose férrica, exemplos. Indicação de ferro intravenoso. Olha, a gente usa isso quando precisa melhorar rápido da anemia, por exemplo, pré-operatório. O paciente tem uma esterectomia marcada daqui 3 semanas. Não dá tempo do ferro oral fazer o efeito até lá, mas o ferro intravenoso consegue. Ou então a anemia é muito grave, né, muito sintomática, e o paciente precisa de um alívio rápido dos sintomas. O ferro intravenoso vai melhor nessa situação. Às vezes a pessoa já usou o ferro oral, não funcionou ou ela não tolerou. Ferro intravenoso indicado. E continuidade de sangramentos mais volumosos. Por vezes, sangramentos menstruais ou gastrointestinais têm um volume tão alto que ultrapassa o teto de absorção de um comprimido de ferro. Então não adianta ficar insistindo no ferro oral nesses casos. E falando de ferro intravenoso, essas são algumas das formulações disponíveis no Brasil. Eu vou me ater às duas de cima, que são as mais utilizadas, a carboximaltose férrica e o ferro sacarato. Onde que está a diferença entre essas duas moléculas? Na minha opinião, a maior diferença está na composição da molécula. O que é o ferro intravenoso? É uma molécula com núcleo de ferro, envolto por uma capa de carboidrato. Na carboximaltose férrica,
esse carboidrato que envolve, ele é muito resistente, ele é muito estável. Então, depois que a gente infunde no paciente, ela segura o ferro lá dentro até ela ser internalizada por um macrófago na região de estoque, e lá dentro ela abre para o ferro ser, de fato, estocado e depois aproveitado. Então, vejam, esse é um gráfico da liberação do ferro livre. É o ferro que escapa da medicação depois que ele é infundido. O ferro livre é tóxico. Então, vejam que com infusões de 200 miligramas e de 500 de carboximaltose férrica, a quantidade de ferro livre que desprende é pequenininha. Já, se você olhar no ferro sacarato, com 200 miligramas, a quantidade de ferro livre é bem alta que desprende, e com 500 miligramas é proibitivo. Não dá, é muita coisa. Por essa razão é que eu consigo fazer uma dose única de 1000 miligramas de carboximaltose férrica, mas eu não consigo fazer 1000 miligramas de ferro-sacarato, de noripurum. Eu tenho que fazer, se for ferro-sacarato, 200 miligramas no máximo por infusão, no máximo 3 vezes por semana. E muitas pessoas têm dúvida quanto à dose. O cálculo da dose da carboximaltose férrica é simples, em função do grau da anemia e do peso. Então, anemias leves, hemoglobina para cima de 10 até 70 quilos, 1000 miligramas, dose total resolve. Para cima de 70 quilos, 1500. Anemias mais intensas, hemoglobina abaixo de 10 até 70 quilos, 1500. E acima de 70 quilos com anemia mais grave, 2000. Forma de prescrição é bem tranquila. Por exemplo, Ferinject, dois frascos, 1000 miligramas, diluídos em 250 de soro fisiológico em 30 minutos. Muito importante. Se eu precisar fazer mais do que 1000 miligramas, por exemplo, 1500, eu tenho que fracionar. Então, eu faço 1000 miligramas hoje, e daqui 7 dias eu completo com os outros 500. E não pode ser administrado por via intramuscular. Em relação aos resultados, uma pergunta assim, poxa, mas será que funciona bem até em quem tem anemia grave? Esse é um comparativo do Ferinject, a carboximaltose férrica versus sulfato ferroso. Ok, covardia, ferro intravenoso versus ferro oral. Mas o que me chama a atenção nesse resultado é que, mesmo nos casos em que a anemia basal antes do tratamento era mais grave, a taxa de normalização foi a mesma de quem tinha anemia leve. Isso não acontece com ferro oral. Então, quanto mais grave a anemia quando começa a tratar, aqui é depois de 40 dias, que foi mensurado, a resposta é menor do que quando a anemia basal é mais leve. Então, isso mostra que é uma medicação que consegue resolver rapidamente quadros até de anemia mais grave. E justamente em relação à velocidade de resposta, percebam que aqui, olha, com 7 dias a curva começa a abrir, a curva de normalização da anemia. Com 14 dias, mais de 60% dos pacientes que usaram carboximaltose férrica já normalizaram a anemia, em comparação com 30, 20 e poucos % de quem usou ferro oral. E o segundo gráfico, aí a discrepância é muito maior. É a habilidade de repor o estoque, através da mensuração da ferritina. Então, 40 dias depois, média de ferritina em quem usou carboximaltose férrica para cima de 200. Média de ferritina em quem usou sulfato ferroso nem começou a incrementar, porque o ferro está todo indo para corrigir a anemia, não deu nem tempo de repor o estoque. E por que é assim? A farmacocinética da carboximaltose férrica ela é muito interessante. Esse gráfico mostra que depois que você infunde o medicamento na circulação da pessoa, em 6 a 8 horas, 80% do ferro dessa molécula vai para a medula óssea. Não tem lugar melhor para o ferro ir parar do que na medula óssea, porque é lá que ela vai ser utilizada e rapidamente aumentar a proliferação e produção de hemácias. E aqui um último estudo que eu vou apresentar é a comparativa de carboximaltose férrica versus ferro-sacarato. Só vejam, hemoglobina de 7 e pouco nos 2 grupos, ferritina de 18 nos 2 grupos. Aqui a velocidade de resposta.
Já com 2 semanas, a gente já tem um incremento maior na carboximaltose férrica versus o outro ferro intravenoso, o ferro-sacarato. E com 4 semanas, normalização da anemia no grupo que recebeu carboximaltose e nem tanto no grupo que recebeu ferro-sacarato. E do lado direito, o incremento da ferritina, 119, né, completamente normalizado com a carboximaltose férrica. Então, espero que tenha ficado assim mais claro que a deficiência de ferro com ou sem anemia é muito frequente na prática ginecológica obstétrica e a gente ainda consegue readequar e melhorar a qualidade do diagnóstico nessas pacientes. Importante lembrar das limitações do ferro oral e os contextos em que é melhor prescrever o ferro intravenoso. Nesse contexto do ferro intravenoso, lembrar do paradigma atual de conseguir repor, fazer o tratamento inteiro com dose única e ferro de altas doses. E dentre essas formulações, a carboximaltose férrica tem reiteradamente mostrado uma maior eficácia na rapidez da correção da anemia e dos estoques de ferro sem acréscimo na questão da toxicidade. E com isso eu já agradeço a atenção de todos e encerro a minha parte. Obrigado, pessoal. E aproveito para convidar o Dr. Aguinaldo para fazer a explanação. Bom, obrigado, Flávio. Obrigado, Bernardo e a Vifor. Né? A Vifor tem sido uma super parceira, eu falo em nome, tempo que estou na Febrasgo, indo nesses eventos associados à saúde da mulher. Né? A Vifor lá atrás já tem nos ajudado bastante, né? Em todos esses eventos, né? E hoje é uma parceira realmente muito importante para a ginecologia e obstetrícia brasileira. É muito bom estar com o hematologista aqui, né? Eu acho que essa questão, esse congresso é basicamente isso, né? Um congresso destinado a médicos não especialistas, né, os generalistas, né, eu acho que realmente faz muita diferença, como que as questões multidisciplinares, eu acho que a gente pode melhorar muito a qualidade de atendimento para os nossos pacientes. E falar de um tema, a gente viveu um momento que talvez a moda fosse vitamina D, né? Agora, em algum momento, eu escutei sobre ferritina, né? Então, hoje, a gente talvez a bola da vez é a ferritina. E a gente vê que realmente faz muita diferença, né? Eu atuo em cirurgia pélvica feminina, né? Tá o professor Perassoli, que não sou obstetra, né? Vou falar um pouquinho de obstetrícia, viu, professor? Mas, hoje, talvez anemia ou deficiência de ferro, os parâmetros que eu levo mais em consideração quando estou diante de um paciente que eu vou indicar um tratamento cirúrgico. Realmente mudou muito, né? A gente vai ver, talvez seja um fator isolado e mais associado à morbidade e mortalidade pós-operatória, né? Esses são os meus conflitos de interesse, né, que, por razões óbvias, aqui é um simpósio patrocinado. O Flávio comentou sobre a importância da anemia, né? Realmente é muito, muito importante, né? Uma das condições mais prevalentes no mundo é a anemia ferropriva, né? Essa deficiência de ferro, muito importante em todas as situações. E nós, da ginecologia, temos questões muito importantes, né? Nós vamos falar sobre hemorragia pós-parto, as questões obstétricas, mas sangramento uterino normal é outra condição muito frequente nas mulheres e associada a uma pior qualidade de vida nessas mulheres. A gente chega no ponto, né, que até 1 a cada 3 mulheres na idade reprodutiva podem ter anemia, né? E, mais uma vez, a deficiência de ferro tão importante para essas mulheres. Por quê tudo isso? Né? A mulher sangra, né? A mulher menstrua, sangramento uterino anormal 1 a cada 3 mulheres, né? E a gente tem todo esse aumento da demanda de ferro naquelas mulheres grávidas, né? Durante a gravidez, e esse risco ainda de hemorragia pós-parto para essas mulheres. E chega ao ponto, né, que a anemia, né, pode estar presente até metade das gestantes, com várias repercussões, tanto daquela mulher quanto no recém-nascido, né? Então, hoje a gente vê, mais uma vez, a anemia como fator muito importante associado a complicações em obstetrícia. E também em ginecologia, né? Na ginecologia, a gente vê que anemia pré-operatória em cirurgias de médio, grande porte é muito comum. E maior ainda no pós-operatório. E, mais uma vez, uma associação muito grande com complicações ou mortalidade pós-operatória. É tão importante que a Organização Mundial de Saúde criou, né, esse Patient Blood Management, né, que é o PBM, né? Também isso foi graças à Vifor, né? Hoje a gente valoriza muito o PBM, né? Eu acho que a gente está falando em segurança das pacientes, dos pacientes de uma forma geral, que basicamente são 3 pilares. O primeiro pilar, que é otimizar essa reserva
né, de ferro nessas mulheres, né, e também essa investigação e tratamento da anemia, né? Esse é um pilar muito importante e que entra todo esse contexto que a gente está discutindo aqui. No intraoperatório, ou no pós-parto, ou durante o parto, né, a gente minimizar a perda sanguínea. E depois ter critérios muito objetivos no que se refere à transfusão dessas mulheres, né? Por que motivo, né? A gente está falando em aumentar a segurança, diminuir taxa de complicação e diminuir mortalidade em todo esse cenário, né? Então o PBM ficou um pouquinho para trás, né? Mas tudo que a gente pensar não é só uma questão do hematologista ou do banco de sangue. Eu acho que todos os profissionais de saúde, né, têm que estar envolvidos, né, nesse movimento do PBM, a gente pensar muito em relação à transfusão, né? A gente tem alguns estudos mostrando como que a gente não tem, às vezes, parâmetros tão objetivos para transfundir as pacientes. E não começa na decisão da transfusão, começa lá atrás, na identificação da anemia ou na reposição das reservas de ferro daquela mulher, né? Na gestação, a gente comentou que é um problema grande, né? A ingestão diária de ferro, de uma forma geral, vai até 18 miligramas de ferro diário, né? Mas na gestante, a nossa necessidade aumenta muito, né? A gente quase que dobra essa necessidade. E por razões óbvias, isso tem uma variação do ponto de vista de local, mas a ingesta diária não é o suficiente para suprir essa demanda cada vez maior, né? E um dos grandes problemas de mortalidade materna, professor, hipertensão está aqui, tá? Está como segundo, tá? Mas a questão de hemorragia pós-parto, né? E aquela mulher anêmica, que também tem uma prevalência muito alta, né? Aumenta o risco de mortalidade naquelas pacientes que vão sangrar mais, né? E por que motivo, né? Com o passar da gestação, né, primeiro trimestre a gente tem uma determinada demanda de ferro por dia, 0,8. No segundo trimestre aumenta muito, mais de 6 vezes essa demanda de ferro, né, e no terceiro trimestre aumenta muito, quase 10 vezes essa demanda de ferro. Por esse motivo, quando a gente compara primeiro, segundo e terceiro trimestre, a gente vai aumentando progressivamente a anemia por deficiência de ferro, ou mesmo deficiência de ferro nessas gestantes, né? Então, realmente é muito importante a gente avaliar essas mulheres. E até metade dessas mulheres, a gente sabe, né, que não possuem reservas adequadas de ferro para atender toda essa demanda aumentada durante a gestação e que se mantém maior no segundo trimestre em comparação ao primeiro, ou terceiro em relação ao segundo. Com repercussões muito, muito importantes, né? Para aquela gestante, a gente comentou, questão da hemorragia pós-parto, o risco de mortalidade materna, né? A questão da deficiência de ferro associada a outras questões, necessidade de transfusão, no pós-parto em relação à amamentação, a sintomas depressivos, né? Até questões cognitivas, né? E muito frequente. Em países em desenvolvimento, até 80% das mulheres, né, no pós-parto, podem ter uma deficiência de ferro, né? E com repercussões também para aquele recém-nascido, né? Está associado à anemia da mãe, né, à mortalidade pré e pós-natal, baixo peso ao nascer, né, pequeno para a idade gestacional, né, e até questões cognitivas associadas a essa deficiência de ferro, né? E por esse motivo a gente tem algumas estratégias muito baseadas no Patient Blood Management, né, no PBM, né? No pré-parto, essa correção da anemia, que é muito importante. No intraparto, a utilização de medidas para diminuir essa perda sanguínea, né? No pós-parto também, corrigir essa anemia dessas mulheres, né? E até o ponto, no caso das mulheres com hemorragia pós-parto, de utilizar, né, técnicas farmacológicas ou cirúrgicas para diminuir o impacto da hemorragia pós-parto dessas mulheres, né? Então, em obstetrícia muito frequente, né, uma prevalência alta, com repercussões muito importantes, tanto para a mãe quanto para recém-nascido. Em anemia, a gente comentou sobre sangramento uterino normal. A gente tinha antes um conceito, uma definição de que sangramento uterino normal pudesse ter um conceito mais objetivo, uma perda superior de sangue menstrual do que 80 ml por ciclo menstrual. Por razões óbvias, as pacientes não falam sobre isso, né? Então, hoje, isso mudou, né? A gente considera sangramento uterino normal uma perda excessiva de sangue menstrual que interfere negativamente na qualidade de vida daquela mulher, né? E quando a gente leva em consideração esse conceito mais subjetivo, o que a gente vai ter? Um aumento de prevalência. 1 a cada 3 mulheres no mundo vai ter sangramento uterino normal, com repercussões muito negativas na qualidade de vida daquela mulher. Nós publicamos um estudo há alguns anos
sobre a questão da jornada de mulheres com sangramento uterino normal no Brasil. O que a gente vê, a grande dificuldade é saber o que é normal e anormal, né? Quem sangra muito, normal é sangrar muito. O dia que ela sangrar menos, aquela mulher, ela vai considerar normal esse sangramento, né? Então, mais uma vez, a questão, metade das brasileiras procura informação em rede social ou internet, né? Mas o médico, tanto o generalista, aquele médico do PSF, quanto o ginecologista, tem um papel muito importante. Mas o que chama a atenção? No mundo, só 30% das mulheres são adequadamente diagnosticadas e tratadas para sangramento uterino normal. Então, a gente tem que melhorar muito esse conhecimento a respeito de sangramento uterino normal, desde a identificação, a avaliação de anemia ou deficiência de ferro nessas mulheres e oferecer tratamentos mais eficazes. E o tratamento, basicamente, o que é? Eu quero diminuir a perda de sangue menstrual e eu quero melhorar a qualidade de vida dessas pacientes. E hoje acrescentaria um terceiro pilar: tratar anemia, identificar e tratar anemia nessas mulheres. Isso é muito, muito importante. E nós não estamos habituados para isso, né? Aqui a Mansur publicou recentemente, há 2 anos, um estudo, né, avaliando como é que são os protocolos de sangramento uterino normal no mundo. O que a gente vê é que tem uma variabilidade muito, muito grande nesses protocolos. Eles quase nunca levam em consideração essa avaliação de a investigação de anemia ou deficiência de ferro dessas mulheres. A menor parte dos protocolos leva em consideração esses aspectos, né? E quando se refere o que fazer, né, não é ver o que cai mais, né, se pede ferritina, índice de saturação de transferrina, só hemoglobina, isso é absolutamente variável nos protocolos. Então, acho que isso é um dever de casa nosso, como ginecologistas, né, a gente vê essas mulheres, não só aquela perda sanguínea, mas colocar anemia e o PBM nesse contexto, né? Então, mais uma vez, identificar e tratar deficiência de ferro e anemia nas mulheres é algo realmente bastante importante. E no sangramento uterino normal a gente tem alguns aspectos, né? Tem esse acrônimo, Palm-Cohen, né? Uma prevalência muito grande, 1 a cada 3 mulheres, mas a maior parte das mulheres vão ter condições não estruturais associadas ao sangramento. Mas a gente tem, com alguma frequência, alterações estruturais que levam ao sangramento. Do Palm, pólipo, adenomiose, mioma ou malignidade. E mioma é muito comum. Se eu fizer um ultrassom em mulheres acima de 30 anos, até 40% das mulheres vão ter miomas, né? Se eu tirar o útero por algum motivo, um prolapso, um câncer de colo, que não tem nada a ver com mioma, né? 80% das mulheres vão ter mioma. Por razões óbvias, a maior parte das mulheres é só uma conduta expectante, não tem que fazer nada por esses miomas. Mas alguma delas vai ter odor ou infertilidade. E o que é mais comum do ponto de vista de indicação de cirurgia para mioma? Sangramento aumentado. A gente tem algumas alternativas para esse sangramento, né? A gente vai ter que lidar com essas situações. Uma delas, talvez, com todo questionamento, a utilização dos análogos de NRH. Mas não só para diminuir o tamanho do mioma, mas talvez para uma terapia ponte. Aquela mulher que já sangra muito, tem uma anemia, eu quero manter-lhe a menorreia, restaurar os níveis hematimétricos dessas mulheres e operá-las em condições mais favoráveis, né? Então, esse é um ponto importante, né? Em algumas situações, seguindo o PBM, né, a gente lidar, né, e avaliar essas pacientes, otimizar isso no pré-operatório. Então, a gente deve sempre, né, na mulher na idade reprodutiva, com sangramento uterino normal, investigar e tratar anemia. Grande parte dessas mulheres vão ter uma indicação cirúrgica, né? A gente comentou da alta prevalência de anemia no pré-operatório das mulheres, né? Isso vai variar com o tipo de cirurgia, né? Em ginecologia vai depender da indicação, mas até em algumas situações, até metade dessas mulheres. Sangramento uterino normal e mioma, talvez sejam as indicações cirúrgicas mais comuns em ginecologia, né? A gente já está operando pela questão do sangramento. Então, a chance dessa mulher estar anêmica é muito grande. E aqui talvez seja o aspecto mais importante que mudou a minha visão de uma mulher anêmica no pré-operatório, né? Uma mulher com anemia, ela tem uma mortalidade 3 vezes maior, ela tem 4 vezes mais chance de ter uma insuficiência renal, 5 vezes mais chance de ser transfundida, uma internação hospitalar maior e 2 vezes mais chance de ter infecção, né? Então, hoje, se eu penso em alguma morbidade associada que pode complicar, eu associo anemia, né? Que é muito prevalente no pré-operatório e muito prevalente no pós-operatório, pode chegar a 90%. Isso é interessante, né? Se eu tenho um sangramento, aquela paciente está anêmica,
eu aumento a mortalidade pós-operatória. E se ela está anêmica e eu transfundir, eu aumento ainda mais o risco daquela paciente morrer, né? Então, o que a gente tem que fazer? Identificar e tratar previamente. E o segundo pilar do PBM, que sangre menos no intraoperatório. Quando a gente avalia cirurgia com algumas outras comorbidades, insuficiência renal, uma questão do sistema nervoso, alguma alteração cardíaca, uma coisa é ter só uma comorbidade. A outra coisa é aquela comorbidade associada à anemia. Se eu tenho anemia associada a uma outra comorbidade, eu duplico a chance de mortalidade para essas mulheres. Então, hoje, a gente olha de uma forma diferente. A anemia é algo muito prevalente, está associado a desfechos muito desfavoráveis no intra e pós-operatório das mulheres. Naquele contexto, né, do mioma, né, daquela terapia de ponte, é muito legal eu indicar um análogo de GNRH para diminuir o sangramento, mas não é suficiente. Aqui entra a possibilidade do ferro venoso, né? Então, aquelas mulheres que vão indicar uma cirurgia, né, eu vou levar muito em consideração esse nível de hemoglobina, né, a minha expectativa de sangramento durante a cirurgia e otimizar as condições clínicas dessas pacientes no pré-operatório. Isso está muito alinhado com o protocolo ERAS, né, que é um protocolo de manejo intraoperatório, né? A gente tem toda uma questão do ERAS, né? Não é só uma alta precoce, mas tem a ver com segurança das pacientes e diminuir taxa de complicação. No ERAS, né, um dos pilares do ERAS é otimizar as condições clínicas no pré-operatório. E nessas condições clínicas, corrigir e tratar a anemia. Nós fizemos um protocolo na Febrasgo, depois vale a pena olhar, né, eu acho para os residentes, né, uma proposta de programa ERAS, né, bem prática aqui para o Brasil, para a cirurgia ginecológica. Então, nesse contexto, né, eu otimizar, investigar, tratar essa anemia, né, utilizar uma análise de NRH mais ferro venoso, preferencialmente de alta dosagem, pode fazer muita diferença para as pacientes. Da Mansur mostra tudo isso, né? A maior parte das mulheres, por razões óbvias, a gente vai pensar um ferro via oral, mas em algumas situações o ferro venoso vai ter vantagens muito, muito importantes quando a gente compara com o ferro oral. E a grande questão do ferro oral, o Flávio falou muito bem, é o tempo necessário para agir, né? Ou a tolerabilidade ao ferro oral, né? Para tratamento de deficiência de ferro, 2 a 3 meses, né? Para tratamento de anemia ferropriva, no mínimo 3 vezes, né? A gente tem algumas formulações de ferro venoso, né, com toda uma questão. Tem indicações muito clássicas para isso. Aquela paciente que não tolera ferro via oral. A gente vê, talvez até no pós-parto, né, a gente vê algumas situações como essa, né? A carboximaltose férrica chegou com uma solução bastante interessante, né, para isso, né? A possibilidade de uma posologia muito favorável, dose única em grande parte daquelas mulheres, né? Uma tolerabilidade muito interessante, especialmente essa correção mais rápida, né, e eficaz da anemia, né? Do ponto de vista de risco durante a gestação, a categoria B, né, pelo FDA, né, então pode ser administrada para as grávidas, né? Então, no final das contas, a gente fica aquela questão, ferro oral, primeira opção, mas nem todas as pacientes vão ser candidatas, ou por não tolerar, uma anemia mais grave, ou eventualmente a gente não ter o tempo necessário para repor esses depósitos de ferro para essas mulheres, né? Aqui são alguns protocolos e recomendações em relação ao tratamento de anemia durante a gravidez. Você vê alguns países, né, levam em consideração só o nível de hemoglobina. Suíça, abaixo de 9, ferro venoso. Alemanha, abaixo de 9, já ferro venoso. Ásia, um pouquinho mais, abaixo de 10. Reino Unido, o momento que você vai oferecer, ou vai ter necessidade de oferecer essa reposição de ferro para os pacientes. Terceiro trimestre, não dá tempo para o ferro oral para aquelas mulheres, né? Então, a gente sabe que a carboximaltose férrica, né, é uma opção segura e eficaz, né, que pode estar associada ao melhor cuidado obstétrico para esses pacientes. Então, na gestante, já tem várias evidências para isso, né, é efetiva, é bem tolerada, né, então a gente vai conseguir uma reposição dos estoques de ferro ou a melhora dos níveis hematimétricos dessas pacientes, né. No pós-parto, é exatamente a mesma coisa, a gente tem muita evidência sobre isso, né, também da tolerabilidade da carboximaltose férrica para essas mulheres. A Febrasgo também fez um fluxograma interativo sobre essa questão, né? A gente vai definindo lá, né, a questão da anemia, do hemograma, como a gente deve administrar e a dose para ser administrada para esses pacientes. No pré-operatório, por razões óbvias, né, a gente viu a importância em relação à anemia do ponto de vista de mortalidade e morbidade, né? E aqui uma questão importante, né, não realizar
cirurgias eletivas em pacientes com anemia, né? E para isso a gente vai precisar lançar mão, em grande parte das vezes, de um ferro venoso para essas mulheres. E mais uma vez, também sangramento uterino normal, a carboximaltose férrica, né, mostrou-se efetiva para aumentar os níveis hematimétricos, melhorar a sintomatologia das pacientes, né, diminuir a admissão hospitalar, né, com a tolerância muito adequada. A gente pode pensar outro aspecto, questão de custo, né? Quando a gente compara com outras formulações de ferro que não sejam de alta dosagem, a grande questão é o número de infusões necessárias, né? No final, é absolutamente custo-efetivo a utilização da carboximaltose férrica nesse contexto, né? Por que trazer para vocês, né, de mensagens finais, né, que a anemia na gestação é uma condição de saúde muito, muito comum. A gente viu que metade das grávidas não tem os estoques de ferro necessários para encarar uma gravidez, né? O PBM, a gente tem que pôr na nossa cabeça o Patient Blood Management, né? Essa iniciativa da Organização Mundial de Saúde, que não é só diminuir transfusão, melhorar a segurança e os nossos cuidados, né, com os pacientes de uma forma geral, né? A necessidade de identificar e tratar a anemia das pacientes, né? Anemia pré-operatória muito prevalente, né? Nós temos uma situação muito complexa, que é miomatose uterina, que a grande indicação é sangramento. As pacientes, grande parte delas vão ter anêmicas no pré-operatório e muitas delas vão estar anêmicas no pós-operatório, né? Essa questão também como que a gente vai administrar isso, a gente tem que facilitar essa questão, facilitar isso num ambiente hospitalar, que as pacientes já saiam com isso. A gente sabe a dificuldade no pós-operatório, às vezes, de tolerar ferro via oral, né? A gente tem um ilho pós-operatório, tem algumas questões, né? E, mais uma vez, a deficiência de ferro, a anemia ferropriva deve ser investigada e tratada no pré-operatório, né? Então, em ginecologia obstetrícia, o ferro via oral é muito interessante, preferível, né? Mas em situações mais leves, né? Aquela anemia sem gravidade, eu tenho tempo para repor essas reservas de ferro, ou naquela paciente que tolera bem o ferro oral. Mas em grande parte das vezes a gente vai precisar de um ferro venoso, né? A carboximaltose ferro é uma opção interessante, né? O ferro venoso naquelas anemias mais graves, que eu não tenho tempo adequado, a gente viu em obstetrícia a possibilidade do terceiro trimestre, né? Que pode ser algo bastante interessante, né? Isso foi agregado, né? Tá incorporado na Conitec, né, pacientes anêmicos, né, a carboximaltose férrica para o tratamento de pacientes adultos com anemia por deficiência de ferro, intolerância ou contraindicação ao ferro oral, né, então poderia ser utilizado. E também agora na ANS, né, então a gente pode oferecer esse produto de uma forma adequada. Mais uma vez, eu queria muito agradecer, obrigado Bernardo, né, muito bom estar com você, Flávio, né, e agradecer a Vivo o apoio que tem dado a todos os eventos da ginecologia obstetrícia do Brasil. Obrigado. Só queria agradecer aos nossos palestrantes, né, por essa aula tão bastante ampla e completa sobre o tema, que se aplica não só à saúde da mulher, mas à saúde das pessoas no geral, né, com essa questão do PBM, do Patient Blood Management e do impacto que a gente tem eletivo. Queria abrir agora, acho que a gente tem alguns minutos ainda para perguntas. Se ninguém tiver, eu tenho perguntas, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta... queria convidar o nosso palestrante, por favor, o doutor Flávio e o doutor Aguinaldo, para a mesa, para a gente poder responder essas perguntas. E convidar todos a fazer, por gentileza, para responder essa pesquisa de satisfação aí do nosso evento. Eu posso fazer uma pergunta para o Flávio? Só aproveitá-lo aqui até isso. Sempre que a gente tem um hematologista desse nível aqui com a gente, né? Mas como é que a gente faz essa questão da propedêutica? Eu vi esse estudo da Mansur, como é que não existe uma padronização nessa investigação da anemia ou deficiência de ferro em mulheres com sangramento uterino normal. De uma forma bem para os ginecologistas, os médicos generalistas, o que a gente pode pedir para as pacientes? Hemoglobina, ferritina, índice de saturação transferrina, como é que funciona isso, assim, para a gente definir? É de doença crônica, como é que a gente define isso de uma forma para nós não hematologistas? Isso, perfeito, Aguinaldo. Obrigado pela pergunta, né? De ordem prática mesmo. Assim, eu normalmente aconselho que a gente faça o perfil bioquímico do ferro completo, que, na verdade, 3 exames. O ferro sérico, a saturação transferrina e a ferritina. Desde que o paciente, né, a mulher no caso, não tenha nenhuma condição inflamatória em atividade, provavelmente a ferritina vai ser o que mais vai ajudar, porque ela vai detectar o problema na fase mais precoce. Agora, se de repente tem alguma doença crônica de base, uma forma de reumatismo, alguma patologia renal, insuficiência cardíaca e tudo mais, a gente sabe que a ferritina é proteína de fase aguda e ela não vai ser confiável. Então, alguns guidelines mais novos propõem que para essa população, se a ferritina vier abaixo de 100,
você considera que os estoques estão depletados. E uma saída para isso é a saturação da transferrina, porque ela não é muito contaminada pela inflamação. Então, mesmo com a ferritina normal, se a saturação estiver baixa, provavelmente a gente vai poder repor ferro para esse paciente. Perfeito. Pessoal, então, ó, projetaram agora há pouco o QR Code para vocês fazerem perguntas, e a gente já tem perguntas aqui. A primeira pergunta, do doutor Stephanie. Sumiu. Só porque eu apertei aqui, sumiu. Era a respeito da disponibilidade de fato no SUS e no serviço privado. Se tem algum atalho, algum caminho específico na experiência de vocês que pode facilitar. Eu acho que parte dessa resposta eu vou dar. No SUS, a gente está pendente a liberação pelo governo do PCDT, né, que vai tratar de anemias. Então, sem o PCDT vai ser difícil que os serviços recebam verba federal, enfim, ou estadual para fazer essa compra. Alguns serviços de especialidade, ou que tem como opção de incorporar precocemente por conta das vantagens, pode já lançar a mão e fazer compras, mas para uma coisa mais difusa no SUS, a gente tem que aguardar a publicação do PCDT. E aí perguntaria aos doutores em relação ao serviço privado, na experiência de vocês, qual seria o caminho para obter a carboximaltose férrea para os pacientes? Com relação a acesso à carboximaltose férrea no serviço privado. Com a incorporação no rol da ANS, facilitou muito, né? Antes a gente só conseguia, pelo menos na minha região, fazer no paciente internado. Agora não, ambulatorialmente, desde que ele preencha aqueles critérios, né, de intolerância ou contraindicação ao ferro oral, ou falha, na verdade, ao ferro oral, e que tem anemia ferropriva, porque precisa ter, por isso tem que investigar, né? A gente precisa ter certeza que a anemia é ferropriva, porque a carga de ferro da carboximaltose é alta. Não vamos fazer isso se não tiver certeza que o problema é a falta de ferro. Nesse sentido, bem documentado, o paciente com uma anemia sintomática, a gente tem conseguido ali a aprovação, às vezes mediante um relatório, alguma justificativa mais detalhada. E o que a gente tem feito é prescrição, né, encaminhamento para a clínica de difusão, né, para fazer essa administração, né, de uma forma geral. Uma pergunta que apareceu mais de uma vez, que eu acho que é bem importante a gente destacar, principais cuidados ou efeitos colaterais que a gente pode esperar e a frequência deles em relação à carboximaltose férrea. Certo. Não, ótima pergunta, uma preocupação frequente, né? A gente que já tem uma experiência razoável, veja, o perfil de toxicidade da carboximaltose férrica, ele é o mesmo, não é diferente do ferro sacarato que a gente usa, né? É muito raro a gente ter reação alérgica. Algumas reações não são bem alérgicas, é um tipo de reação, mas é raro isso. É mediada por complemento, chama CARPA, né? E que se resolve espontaneamente com a interrupção da infusão e muitas vezes pode voltar a terminar a infundir o medicamento. Na verdade, o alerta de reação que a gente tem visto são com as cópias no mercado, porque a gente sabe que o noripuron às vezes é difícil de achar ultimamente, e a gente tem 2 cópias de similares aí no mercado. Esses têm dado bastante reação, né? Tem sido recomendado até às vezes uma dose teste de 1 ml, e aí espera 15 minutos, se tudo bem, termina. Na carboximaltose férrica é tanto verdade que não precisa fazer dose teste, não precisa fazer pré-medicação com nenhuma, com antihistamínico ou corticoide, nada disso. Mesmo padrão que o ferro sacarato. Perfeito. Só um facilitador, acho que trouxe assim, nessa preocupação, eu não tinha esse hábito, o segurança para prescrição de ferro venoso, né? Mas eu acho que simplificou muito a questão posologia, né? Ficou fácil de prescrever, né? Eu acho que isso foi um diferencial realmente muito grande em relação à carboximaltose férrea. Temos outra pergunta aqui também muito boa. Quanto tempo após a reposição venosa do ferro é indicado realizar exames para avaliar a resposta ao tratamento? Boa pergunta. Vejam, pelo que a gente vê nos estudos e na prática, depois de 1 semana você já começa a ter melhora da hemoglobina nitidamente. Com 2 semanas, a hemoglobina já sobe, em boa parte dos casos já corrige a anemia do paciente. Então o hemograma, a partir de 7, 14 dias a gente faz. Dosagem de ferro, eu normalmente aconselho fazer mais para frente.
Daí 1 mês, 2, 3 meses é o ideal. Geralmente eu peço depois de 3 meses. Porque se você pedir uma ferritina ali pós primeira semana de infusão, parte do que vai ser aferido é do medicamento. O paciente vai vir com 600, 700 de ferritina e não é real. Aquilo é do medicamento se a gente fizer o perfil de ferro. Então deixa para fazer o perfil de ferro depois de pelo menos uns 2 ou 3 meses. Perfeito. Com isso a gente esgotou o nosso tempo. Queria agradecer de novo a presença de vocês, o interesse pelo tema. Agradecer ao Dr. Flávio Naum, Dr. Aguinaldo Lopes, por terem participado como palestrantes aqui no nosso evento. Desejar a todos um bom congresso.